Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é patrocínio esportivo e o papel das mídias digitais. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Marcelo Paciello da Silveira, que é mestre em gestão do esporte, com experiência na área comercial, marketing e gestão empresarial em empresas multinacionais com atuação em nível nacional. Especialista em comportamento do consumidor esportivo, consultor na área de relacionamento do torcedor e sócio-torcedor. Olá, Marcelo. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui no canal de podcast ao Marqueteiro para conversar com os nossos ouvintes sobre um tema tão importante que é patrocínio esportivo e relacionar o patrocínio esportivo com as mídias digitais. Olá, meu amigo. Quanto tempo que a gente não se falava, né? Um prazer voltar aí a estar fazendo parte do seu trabalho e juntos aqui a gente poder trocar muitas ideias sobre esse tema que é tão interessante e tão ainda cheio de perguntas a serem respondidas, né? Então, acho que é bacana esse espaço para gerar aqui informação, perguntas, dúvidas e poder contribuir com todo mundo que vai assistir com a gente aí quando for possível. Legal, vamos lá. Marcelo, de que forma se pode utilizar as mídias digitais para fortalecer o patrocínio esportivo? Olha, não é uma pergunta fácil, porque, primeiramente, mídias digitais pode ser muita coisa, né? Nós temos redes sociais, nós temos aplicativos, nós temos sites, nós temos blog, nós temos muita coisa. E do outro lado, o patrocínio também não é fácil de você determinar, porque você pode patrocinar um jogador, um atleta, você pode patrocinar um clube, você pode patrocinar uma modalidade esportiva, você pode patrocinar um determinado campeonato, um determinado evento, enfim, existem várias possibilidades de patrocínio. E, ao mesmo tempo, tem várias possibilidades de mídias digitais. Mas, de uma maneira geral, como que as mídias digitais colaboram com o fortalecimento, então, do patrocínio esportivo? Olha, uma pergunta muito ampla que acho que daria uma aula aqui. Acho que nem numa aula acho que seria suficiente para a gente falar sobre Sem essa dúvida. pergunta, né? Mas eu diria que primeiro é legal a gente definir claramente que existe as redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o YouTube, né? São as redes sociais e as redes digitais, que aí entra, além disso tudo, a internet, o streaming, os podcasts. Então, assim, você tem as redes sociais que estão inseridas nas redes digitais, né? Então, assim, as mídias sociais, na verdade, elas fazem parte das mídias digitais. Acho que isso é legal separar para Sim. todo mundo compreender exatamente o que nós estamos falando, né? Um site está nas mídias digitais. O Facebook é uma mídia social. Só para a gente contextualizar o que é um, o que é outro. Eu diria o seguinte, né, Zelane, só para começar. O mundo hoje é digital, não estamos aqui descobrindo a roda, né, inventando a roda. Hoje, quem não está no digital está fora do mundo, porque tudo hoje gira dentro desse brinquedinho aqui, né? Como eu costumo dizer, a gente esquece a carteira em casa, mas não esquece o celular, né? É uma coisa que hoje em dia é muito interessante, né? Tá com a gente o tempo todo. Creio eu que você deve receber também esses informativos. Eu recebo aqui o meu consumo semanal e a minha média 3 horas e meia.
A minha média é o que eu recebo lá do meu histórico semanal de acesso ao celular. E ele vem descrito em quais aplicativos eu mais utilizei durante aquela semana. Então, isso é para dizer o quê? Hoje, tudo está no digital, tudo está nas redes sociais. Então, se as marcas não estiverem inseridas nesse contexto, elas estão praticamente fora do mercado, como marca. Ela pode até existir na esquina da sua casa, mas ela pode, com certeza, estar fora de um alcance muito maior, não estando dentro da grande rede, né? Eu acho que para começo de conversa, acho isso muito importante. E, obviamente, existem as outras marcas que são 100% digitais, né? Não existe no mundo real, né? Os bancos aí, alguns bancos digitais, a gente vê hoje em dia as propagandas onde as pessoas até brincam, né? Ah, o banco é no banheiro, o banco é na cozinha, o banco é na praia. Então, assim, não tem um local fixo, um local físico, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, você mesmo já antecipou aí um pouquinho da resposta. Dependendo da estratégia da empresa, você tem N ferramentas aonde se deve atuar no meio digital e com quais ativos. Porque é óbvio que o esporte, ele vende uma grande número de valores positivos, né? O esporte, ele é um grande apelo para qualquer marca se associar, pois elas estão falando com valores, atributos de superação, de saúde, de alegria, de conquista, de vitória, de coisas assim, coisas muito benéficas para a nossa vida. Então, qualquer marca que se associa e se apropria desses atributos são atributos muito positivos. Agora, com quem se associar? Você tem N formas. Como você disse, um jogador, um campeonato, uma organização esportiva, um evento, e aí começa a ir para o caminho. De que forma? Via patrocínio, via parceria, qual o objetivo? Aumento de receita, aumento de visibilidade, rejuvenescimento da marca. Então, assim, vai depender muito da estratégia da empresa. E aí, você, como um professor de longa data, dá uma aula muito mais completa do que eu, que qualquer estratégia de marketing está ligado a algo maior, que é qual é a estratégia da empresa e como ela quer se posicionar. E a partir daí, as opções são enormes, e dependendo do que a estratégia da empresa quiser buscar como visão, como valores, buscar qual seria o melhor caminho e mais efetivo para isso. Acho que como primeira pergunta, aí, eu acho que bem genericamente é por aí, né? Marcelo, eu fiz essa pergunta, eu sei que é um grande desafio, porque é extremamente amplo essa discussão, porque nós estamos acompanhando o movimento de alguns atletas, né, independente da modalidade, mas é claro que o futebol, por ser uma vitrine maior no Brasil, nós acompanhamos até mais, né, o futebol por conta disso, de ser um mercado mais representativo em termos de patrocínios, de investimento, enfim. As coisas acontecem de uma forma mais forte no futebol. E nós estamos acompanhando jogadores que têm milhares de seguidores, né? E que muitas vezes o time escolhe o jogador, não apenas, claro, a condição técnica é importante, mas pelo número de seguidores que ele tem nas redes sociais, Instagram, TikTok, que são atualmente as plataformas que são mais utilizadas. Além disso, os patrocinadores também estão de olho nessa ferramenta dos atletas, né? Sim. Então, os consumidores esportivos, eles acompanham os seus fãs, os jogadores. Consequentemente, as marcas querem estar presente ali na vida do jogador, também nas redes sociais. E começamos a ver uma explosão disso.
Então, não apenas atletas de ponta, mas atletas que não eram tão conhecidos no mercado esportivo, eles começam a utilizar as redes sociais para buscar o engajamento dos torcedores e também o engajamento das empresas patrocinadoras. Como é que você vê isso, Marcelo? Essa pergunta é muito interessante, Zenoni, pelo seguinte, principalmente devido à geração Z, que são aí os quase que praticamente nativos digitais, né? Essa geração, ela já tem como preferência seguir os atletas mais do que as organizações. Isso já é uma natureza dessa geração. E, além disso, elas procuram seguir marcas, né? Elas valorizam marcas, na verdade, que têm causas sociais, bandeiras sociais fortes, como o meio ambiente, como a inclusão, como a questão social. Eu acho que marcas que têm esse tipo de atributo associado a atletas que também vendem esse tipo de valor de atributos é um casamento perfeito. Então, primeiro, a geração Z, principalmente, ela valoriza e segue muito mais os atletas do que as organizações. E Cristiano Ronaldo, Neymar estão aí, LeBron James, Stephen Curry e Simone Biles estão aí para mostrar exatamente o que nós estamos falando. E, além disso, uma outra coisa que essa geração mais jovem valoriza é uma humanização dos atletas. Gerações mais antigas, elas tinham muito esse fetiche do super-herói, fetiche do super-atleta, aquele que não erra, aquele que é perfeito, aquele que é... Um exemplo disso, a gente pode dizer, o Pelé. O Pelé, ele sempre ficou muito bem posicionado nessa postura, nessa posição de um super-herói, invulnerável, uma marca até acima do ser humano no convencional. E as gerações mais jovens, pelo contrário, eles valorizam atletas que se humanizam, atletas que demonstram as suas fragilidades, como o caso da própria Simone Biles nas Olimpíadas de Tóquio, que acabou se posicionando com questões emocionais e com a sua saúde mental. Isso foi valorizado. Provavelmente há 10, 20 anos atrás, gerações até mais velhas talvez não tiveram o mesmo tipo de percepção do que as gerações mais jovens. Então, atletas são valorizados porque os que se humanizam, que são verdadeiros nas suas causas, os que demonstram a sua intimidade fazendo comportamentos corriqueiros do dia a dia, são pontos importantes onde as gerações mais jovens acabam tendo muito mais assim interesse. E aí, devido a esse cenário, as marcas que são antenadas e têm atributos que se associam a esses valores e que as gerações, os jovens, ou o público em geral, perceba que essa marca tenha realmente um atributo que é verdadeiro com relação a essas causas que os atletas também defendem, são valorizadas. Um exemplo, não sei se você viu isso, o Mbappé na Copa, ele ganhou o melhor jogador e é uma marca de cerveja, que é o patrocinador do melhor jogador da partida. Ele esconde a marca, porque para ele vender bebida alcoólica não é um atributo que ele quer vender. Então ele ganhou, mas ele escondeu o logo da marca porque não é um valor que ele quer associar a ele, como exemplo. E você, como um grande estudioso do comportamento do consumidor esportivo, porque eu sei que você pesquisa, você estuda, né, você analisa muito esse comportamento, e que não é fácil também, né, porque você falou da geração Z, até gostaria que você comentasse um pouco a característica, né, que define para aqueles nossos ouvintes que não entendem o que é geração X, Y, Z,
Mas o esporte, e sobretudo o futebol, que é um esporte de massa, ele pega todos os públicos. Ele pega torcedores de 70, 80, 90 anos e jovens, né, de 5, 6 anos, que já fala o nome do time, fala o nome do clube, já acompanha, já tem opiniões. Enfim, é um mercado que não tem muita segmentação, nem por classe social, nem por região, nem por questões socioculturais. Enfim, é um esporte de massa. Então, você definir uma política, uma estratégia de atuação nas mídias digitais também não é algo fácil, né, Marcelo? Sem dúvida, Zenoni. E é legal também você trazer esse ponto para a conversa, porque essa questão de faixa, essa classificação socioeconômica, essa classificação. Eu vou espirrar. Desculpa. Imagina. Saúde. Obrigado. Essa classificação socioeconômica, de faixa etária, de geográfica, nível social, nível de educação, é uma forma até míope hoje em dia de você fazer a classificação. Na verdade, hoje em dia, o que se utiliza são clusters. Desculpa. Vamos lá. Veio aqui uma pequena Fique à vontade. incômodo aqui. Então, assim, são clusters, né? E o cluster hoje em dia é por comportamento. Então, uma pessoa da sua idade ou da minha idade, podemos ter um comportamento similar a um garoto de 20 anos. Sim. Enquanto garotos de 20 anos pode ter comportamento de pessoas de 60. Sim. Então, assim, o cluster, isso é muito importante, e as grandes marcas, eu diria que muito mais do que as organizações esportivas no Brasil, estão muito mais antenadas a isso. Hoje em dia, a clusterização é por comportamento de consumo e não mais por dados, por faixas socioeconômicas. Então, por exemplo, uma pessoa hoje que tem um consumo, com comportamento de consumir o clube em rede social, comprar produtos via comércio eletrônico, assinar um Premiere da vida que acompanha os jogos, é um público. Ele pode ter 60 anos ou pode ter 20. E o outro que vai ao estádio, que compra a camisa, que costuma ter, tá sempre lá procurando experiências, é outro cluster. Ele pode ter 20 anos, como pode ter 50. Então, isso é muito importante. E as grandes marcas do varejo, do mercado em geral, elas, devido ao Big Data, devido hoje ao Data Science, que existe N formas de você coletar esses grandes números de dados comportamentais, elas estão muito mais antenadas de fazer ações em cima disso. Enquanto os clubes, até eu diria, muitas vezes nem por falta de visão, mas muitas vezes por falta de recurso humano, eles acabam atuando ainda muito no básico, ou então terceiriza para outras empresas, consultorias, esse tipo de serviço de clusterização para fazer pesquisas e coisas do gênero. Então é muito importante a gente saber que não há mais uma classificação por nível socioeconômico, e sim por comportamentos. E eu queria aproveitar aqui uma coisa importante para também deixar claro o que é o engajamento no mundo digital. O engajamento, ele é qualquer tipo de postagem que existe comentários, existe curtidas e existem compartilhamentos sobre aquela postagem. Isso se mede o nível de engajamento. Por exemplo, eu recebo aqui, faço parte de um grupo de marketing esportivo, onde um dos colegas compartilham esse tipo de medição. E, por exemplo, o perfil da CBF no Instagram tem um número muito grande de seguidores, mas o nível de engajamento é muito baixo comparado com o nível de seguidores que o perfil da CBF tem. Até saiu recentemente que a Coreia do Sul, Portugal, e não vou lembrar o terceiro, não vou lembrar agora,
os perfis da Coreia do Sul, com certeza é um deles, teve muito mais engajamento no perfil do que o perfil da CBF no Instagram. Então, para provar como que é importante, como se medir o engajamento. Não adianta você ter milhões de seguidores se você não gerar engajamento digital em cima dessa base. E, Marcelo, as mídias digitais, pelo poder que ela tem, pela representatividade que ela tem, como você mesmo colocou ali na primeira pergunta, né, da amplitude, né, do impacto que as mídias digitais elas têm, elas acabam sendo mais um produto, mais uma fonte de receita para o esporte, né? Assim como o clube, ele tem a camisa, ele tem o estádio, ele tem os licenciamentos, enfim. Assim como ele tem várias fontes de receita, ele tem mais uma agora que vem através das mídias digitais, né? Então, é algo importante. E nós percebemos, né, que existem alguns clubes mais organizados nesse sentido, com departamentos mais preparados para atuar nesse mercado digital, né? Utilizar essas ferramentas digitais como fonte de receita, como meio de comunicação, como meio de engajamento, como meio de absorver ou captar novos patrocínios, e outros clubes que não estão, e outras modalidades esportivas que estão muito longe de sequer ainda ter um site, ou ter um blog, ou ter uma página no Facebook. A minha questão, né, eu queria que você comentasse um pouco se esta diferença, né, na utilização das mídias digitais não pode ampliar ainda mais a diferença entre os clubes, entre as modalidades esportivas. Eu pergunto isso porque a gente vê hoje determinados clubes com uma alta receita e, portanto, contratando jogadores mais relevantes, mais tecnicamente preparados, e acabam, né, disputando sempre as finais. E também nós acompanhamos que algumas modalidades esportivas estão cada vez mais distantes desse mercado profissional, por conta dessas diferenças no que diz respeito à gestão e tudo mais. Você acredita que as mídias digitais podem ampliar ainda mais a diferença entre o clube rico, a modalidade rica, e o clube pobre, a modalidade pobre, nesse sentido ou não? Mais uma pergunta que seria talvez um módulo de 1 ano ou 6 meses na faculdade, Zenoni. Mas eu acho que tem o outro lado da moeda. Exatamente pelo alcance da rede social, você poderia pensar o contrário. Você poderia diminuir a diferença usando as redes sociais e a mídia digital. Você pode, uma organização esportiva, uma modalidade A, B ou C, ela pode até ser muito mais efetiva, com muito menos alcance, se tiver uma estratégia de atuação. Porque, na verdade, voltando às suas aulas do marketing, eu diria o seguinte: posicionamento. Uma coisa básica, estratégia e posicionamento. Uma marca regional, ela pode focar muito bem no seu mercado regional e ser muito eficaz na geração de receitas naquele mercado, sabendo como explorá-lo da melhor maneira. Agora, uma marca de alcance nacional, sem estratégia de posicionamento e sem estratégia de atuação no mercado, ela pode ser engolida, não em termos de faturamento, mas em termos de valor de marca, em termos de resultado de vendas, em termos de resultado operacional, faturando muito menos. É um exemplo bem bobo que eu costumo dizer: você ganha 10 mil reais e gasta 8, e outro ganha 8 mil reais e gasta 3. Quem gera mais valor? Quem gera mais receita? Líquida. O que fatura 8 e gasta 3. Sim. E a gente acaba medindo o maior faturamento
aquele que gasta 10, né? E extrapolando para o nosso mundo salarial, isso numa empresa é a mesma coisa. Então, você sendo o mais efetivo na gestão dos seus recursos, você vai conseguir melhor lucratividade para sua empresa. Então, é só como um ponto de partida para a sua pergunta, para dizer, uma modalidade com menor exposição ou um clube de qualquer modalidade com menor exposição, se ele souber utilizar essa ferramenta mais eficientemente possível, ela pode gerar tanto uma receita como uma visibilidade que um clube de maior alcance pode não conseguir, tendo pessoas eficientes para isso. Um exemplo disso é um clube que mal é falado na mídia, que é o São Paulo, que é um clube, acho que é de Hamburgo ou de Berlim, não vou lembrar agora, me foge a memória, mas é um clube que hoje, se não está na segunda, está na terceira divisão da Alemanha. Mas ele se posiciona como um clube de inclusão, o clube das minorias, o clube que levanta a bandeira LGBTQIA+, o clube que traz os imigrantes, que traz negros, que traz outras raças, que inclui o feminismo muito forte. Hoje eu sei quem é esse clube. Eu já teve uma pessoa do São Paulo fazendo palestra em congressos de esporte aqui no Brasil pelo esse posicionamento. E nós sabemos muito bem, até recentemente eu vi alguma coisa nesse sentido, que você vai para uma Copa do Mundo e provavelmente nenhuma grande marca do Brasil é conhecida fora da América do Sul. E o São Paulo, que é um clube da terceira divisão ou segunda divisão da Alemanha, nós no Brasil sabemos quem é. É um exemplo. E essa pergunta foi uma provocação mesmo, né? Mesmo porque nós sabemos que esses clubes se despontando, desenvolvendo ações nas mídias digitais de uma forma mais agressiva, utilizando as técnicas que cada mídia digital proporciona, vai servir como referência. Então, aqueles pequenos que querem crescer, querem se desenvolver, podem encontrar nos grandes clubes, nas grandes ações de marketing digital feita pelas grandes modalidades esportivas, uma grande referência, né? Assim como um jogador que está iniciando pode olhar as redes sociais do Neymar, né? Do Messi, e buscar referências para que ele possa se desenvolver, né? É assim que nós aprendemos também, né? Nós aprendemos observando boas práticas, é o famoso benchmarking, né? Das melhores práticas. Então, é bom que os clubes realmente se organizem, né? Possam desenvolver ações utilizando as mídias digitais, porque, sem dúvida alguma, vai servir como referência. Quando eu olho um determinado jogador, um determinado clube, uma determinada modalidade esportiva, utilizando o TikTok, utilizando o Instagram, utilizando um Facebook, utilizando um YouTube, ou desenvolvendo um site muito bem montado, muito bem preparado, nós utilizamos esse material como referência, né? E também, só para concluir, não precisamos ficar presos ao mercado esportivo. Nós podemos olhar o mercado de varejo, o segmento da saúde, boas práticas e trazer, né, para um determinado mercado. Então, eu posso sim olhar um segmento de mercado como o varejo e falar assim, o que eu posso extrair das mídias digitais que o varejo está utilizando e a maneira que ele está utilizando, e como que eu posso fazer a adaptação disso para a realidade de um determinado esporte, né? Para a realidade de uma determinada modalidade esportiva. Então, foi uma provocação justamente para mostrar que quem quer aprender, quem quer crescer, tem a possibilidade. Né? O mercado digital hoje oferece para todos os custos, né? Se você tem muito dinheiro, você pode ampliar a sua ação nas mídias digitais. Mas se você tem pouco, você pode criar um grupo no WhatsApp, você pode criar uma página simples no Facebook, você pode criar uma página
né, um story no Instagram. Quer dizer, dá para fazer coisas de acordo com o orçamento, de acordo com a possibilidade que aquele atleta, que aquela modalidade esportiva, que aquele clube que ele tem, não é isso? Sem dúvida. Sim, né? Partindo de uma ideia, né? Uma visão bem macro, mas que é legal a gente até brincar aqui. Poxa, onde está o seu público? Conhecer o seu público. Onde está o seu público? Se você descobrir onde está o seu público e como o seu público se comporta e o que ele valoriza em você, você tem o primeiro passo. A partir daí, você vai buscar parceiros, marcas, que ou vão chegar até você, ou você vai chegar a essas marcas mostrando como o seu público se comporta, quais são os valores do seu público, e, obviamente, você vai procurar marcas que têm atributos similares ao que você quer vender. Então, essa é uma coisa básica, né, de qualquer estratégia de marketing, que todo mundo, qualquer atleta ou qualquer clube, organização, federação, deveria estar buscando para ser mais eficiente. Então, voltando aqui, só duas perninhas dessa sua pergunta. A primeira, quem era a Luva de Pedreiro? De repente, olha onde chegou esse rapaz. Sim. O Burger King, ele fez uma ação patrocinando virtualmente um clube da 5ª divisão da Inglaterra, há outro tempo atrás. Acho que, se não me engano, era num game de futebol. Eu não sou muito ligado no mundo do game, mas eu acho que se foi no mundo do game. A partir daquela patrocínio, esse clube, todo mundo foi saber quem era. Era o clube da 5ª divisão da Inglaterra, que virtualmente o Burger King colocou o logo dele lá. Por exemplo, é um exemplo bem como agora tem aí um reality no FX, que é um americano que comprou e fez um reality desse clube, que também está na 2ª ou 3ª divisão da Inglaterra. Quer dizer, olha quantas formas. O que virou a Fórmula 1 com a série da Netflix, buscando atingir um novo público. Então, estratégias estão aí para serem aplicadas e de uma forma clara. Esse é um caminho, né? A outra parte da pergunta é a questão de geração de receita. Hoje em dia, você pode ser uma empresa 100% digital, com custo muito barato, e conseguir brigar de igual para igual com gigantes do mercado, tendo uma estratégia clara de posicionamento e atuação, né? Quem era aí iFood, Zé Delivery, da vida aí até pouco tempo atrás? Sem dúvida. Por causa do digital. Então, claramente, eu acho que o mundo atual ele está aí com ferramentas disponíveis para todo mundo conseguir ter êxito. Só que tem que saber exatamente aonde você quer se posicionar e quais são os recursos para você se posicionar, né? Então, esse é um ponto. Eu lembrei do outro ponto que eu ia te falar, sobre benchmarking com grandes marcas, né? Eu acho que você, como eu, temos um exemplo muito claro. A gente, quando preenche dados cadastrais de qualquer compra, a gente deixa a data de aniversário. Quando chega o seu aniversário, ou próximo ao seu aniversário, quantos e-mails ou outros tipos de comunicação você recebe de diferentes marcas que você até nunca mais consumiu, e você recebe um e-mail no seu aniversário? Você recebe, não recebe? Sim. Opa! Eu torço para um clube, você torce para outro clube. Você recebeu alguma mensagem do seu clube de parabéns? Pois é. Não. Eu recebi de um clube, Manchester United. Olha isso. No dia do meu aniversário, eles me mandaram um e-mail dizendo que eu tinha desconto naquele dia em qualquer compra online no site deles. O único clube. E eu, por ser pesquisador da área, eu tenho cadastro em clubes, em perfis de aplicativos de clubes do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Eu recebi de um só. Enquanto eu recebi
vários e-mails de diferentes marcas que eu talvez usei uma vez na vida, uma compra só, com descontos ou com parabéns, feliz aniversário. Você falou em benchmark, começa por aí. Quem não gostaria de receber do clube que você torce um e-mail no mínimo de parabéns? Olha, no dia de hoje você tem direito a X% de desconto na nossa loja pelo seu aniversário. O apelo seria muito maior a chance de você comprar qualquer produto porque o clube que você torce ou o atleta que você é fã te enviasse uma mensagem de parabéns. Sem dúvida alguma. Marcelo, eu queria que você colocasse as suas considerações finais sobre esse tema, deixasse, se você desejar, uma forma de contato, falar um pouquinho do seu trabalho, enfim, e aproveitasse esse espaço final para conversar com os nossos ouvintes. Legal. Mais uma vez, agradeço o bate-papo. Sempre é construtivo, sempre a gente acaba aprendendo com a conversa, trocando as figurinhas, trocando conhecimento. Eu acho que a troca de conhecimento ela é fundamental para a vida de qualquer um, né? Independente Sim. de qualquer momento da vida da gente, a troca e a difusão e a compartilhar conhecimento é uma das riquezas do ser humano. Primeiro ponto, agradecer isso. Segundo, sobre o nosso tema, eu diria que ainda é um bebê. O mundo digital, ele praticamente, eu diria que ele criou força há pouco tempo e está crescendo e que não sabe o que vai vir pela frente, mas com certeza ele é um grande canhão para quem saber utilizar e, como nós falamos agora há pouco, é possível aproximar e não afastar os pequenos dos grandes, desde que saiba ser efetivo. Acho que isso é que fica de lição. Para questionar e todo mundo que está aqui assistindo levar isso para a sua área de atuação. E para compartilhar meus dados, né, eu tenho um perfil no Instagram chamado Além das Quatro Linhas BR, onde eu posto lá notícias, novidades, inovações no meio do marketing esportivo. Também eu tenho um blog, também além das Quatro Linhas BR, .blogspot, também estão ali nas redes sociais também, que eu aprofundo temas que eu trago para debate. E no próprio LinkedIn, Marcelo Paciello da Silveira, é meu nome completo. Eu também ali acabo postando muita coisa e também colocando algumas questões para refletir sobre o cenário atual do marketing esportivo no Brasil. E, para finalizar, eu atuo hoje como consultor no mercado esportivo, pela minha experiência na área de negócios, na área de relacionamento com clientes. Também tenho um aprofundamento na área do comportamento do consumidor esportivo. Então, são áreas de geração de receitas, como fazer os clubes gerarem mais receitas através do seu torcedor. Basicamente, é o tipo de trabalho que eu acabo gerando como consultoria, e como também muitas vezes como representando algumas marcas aí que também atuam nesse segmento do mercado esportivo brasileiro. É isso. Marcelo, eu quero te agradecer muito, não só pela entrevista, pelo bate-papo, pela conversa de hoje, mas porque sempre você está presente em todos os chamados. Você foi um dos primeiros a colaborar no projeto de podcast O Marqueteiro, né, quando ele estava ali iniciando com os primeiros ouvintes. Hoje o canal já atinge mais de 10 mil ouvintes espalhados, não só pelo Brasil, mas em 7 países que ele já tem um alcance, e você contribuiu muito para que o nosso podcast chegasse a esse termo, né, sendo uma referência hoje no mercado de educação, no mercado de negócios, né, empreendedores, jovens, a faixa de idade das pessoas que acompanham o podcast vai de 20 até 35 anos, em média, claro. Tem jovens, tem pessoas com uma idade mais avançada, mas eu te agradeço muito de você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com os nossos ouvintes, trazer conhecimento, trazer resultados da sua pesquisa, que eu sei que você é muito dedicado no meio esportivo, pesquisando, sobretudo, o comportamento do consumidor.
e também de aceitar esse desafio de falar de mídias digitais, né, pela abrangência, né, que essa ferramenta possibilita. Então, quero te agradecer demais a sua presença e, prezados ouvintes, até o próximo podcast. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.